Fala pessoal, estamos aqui hoje com mais um episódio do Café com a Ponti e o convidado de hoje é o Ivo, que é farmer na RD Station. Então, Ivo, por favor, fica à vontade para se apresentar, falar um pouquinho aí da tua trajetória, de por que a gente está batendo esse papo aqui hoje. E primeiro, prazer, né, vocês me receberem aí. É, Falando um pouco da minha trajetória, né, eu sou curiosamente formado em jornalismo, né, caí meio de paraquedas na área de vendas, comecei a trabalhar num software na área de canais, gostei muito, saí desse software e hoje estou trabalhando na RD e tenho o prazer de ter a Conti na minha carteira como uma das agências aí que eu trabalho junto no dia a dia. Muito bom, Ivo. E, cara, me conta um pouquinho para quem está assistindo aqui, às vezes não conhece muito ainda da Ponti, não conhece muito da RD, o que é que um farmer da RD faz no dia a dia, qual que é o papel do farmer junto às agências que compõem o programa de parceiros ali da RD, como a Ponti? Eu sempre falo que a gente tem que aprender a fazer de tudo um pouco, né? Então, é, se a gente pegar e olhar qual que é a definição do nosso trabalho, é basicamente apoiar na parte comercial para as agências venderem mais RD. Mas a gente sabe que no dia a dia não é assim, né? Então, a gente apoia tanto na parte comercial de vendas de RD, como no geral também. Às vezes chegam agências que, pô, me ajuda a estruturar o processo comercial da minha agência, então a gente ajuda nessa parte. Ah, preciso de uma reunião com um cliente que talvez não tenha RD, talvez tenha, então a gente ajuda na reunião. Ah, eu preciso de indicação de contratação, a gente ajuda nessa parte. Então é mais uma visão geral da parte comercial e não só de RD, a gente acaba ajudando também com um cliente que precisa de ajuda, um suporte, a gente consegue também apoiar no dia a dia, mas basicamente a gente se aproximar dessas agências, né, e fazer com que elas tenham uma performance maior, não só revendendo RD, mas também revendendo o serviço delas. Boa, maravilha. Uma coisa que eu acho muito interessante quando a gente fala de software é que às vezes a gente visita um cliente ou um parceiro mesmo de negócio e aí eu escuto muito assim, porque tal software não funciona, tal software não performa bem, não atende minhas expectativas. E aí um ponto interessante é que o software ele não tem como se defender, né? Ele fica calado. Então é sempre mais fácil jogar a culpa no software do que no processo, do que nas pessoas que estão envolvidas ali. Qual que é o papel do Farmer para facilitar esse processo, né, a RD junto às agências parceiras e, consequentemente, junto ao cliente também? Qual o papel do Farmer para mostrar o caminho que talvez não seja o software, né? Talvez seja algum processo aí que precisa ajustar. Cara, se eu ganhasse R$ 1 todas as vezes que culpassem o software em problema de processo ou pessoas, eu estaria muito rico, né? Mas eu acho que é entender bem e trazer a visibilidade para o cliente de que não é o software, ele pode trocar o software, sendo RD ou não, o problema vai continuar o mesmo, seja pessoas ou seja processo. Então é tentar entender e tentar entrar a fundo com a agência, com o cliente, entender o processo, né, cara, mapear o processo. O que acontece? Como a gente tem hoje 4 produtos, é muito normal a gente entrar numa reunião com o cliente e ele falar, eu preciso do produto A. E aí a gente faz a reunião e entende que não é o produto A que ele precisa, é o produto B ou C. Né? Então, mapear junto com a agência e o cliente, e algumas agências são mais maduras em relação a isso do que outras, né? Mas ajudar nesse mapeamento para o cliente enxergar que, cara, talvez meu problema não esteja na ferramenta, mas sim em pessoas usando o processo. Então eu já fiz reuniões que eu falava, cara, o nosso produto ele é muito parecido com o que você tem hoje, né? Então só substituir o produto não vai resolver teu problema. A gente pode talvez mudar o produto, mas se você não mudar o seu processo ou as pessoas, cara, daqui 6 meses você vai estar trocando de produto de novo. Então é mais a gente fazer o cliente entender, e essa é a parte mais difícil, porque às vezes a gente enxerga, mas fazer o cliente enxergar que o problema dele não está em ferramenta é a maior dificuldade. E esse mapeamento junto com a agência é importantíssimo para a gente conseguir mostrar isso para o cliente e talvez, mesmo se for mudar de ferramenta ou não, mudar principalmente o processo ou as pessoas. Boa. E uma coisa que a gente mais escuta lá na Pontina, chega um cliente novo para fazer. A gente tem duas etapas no processo comercial. Então, primeiro a gente conversa com o cliente para entender a dor dele, entender qual que é o problema, e depois uma reunião de proposta para apresentar ali o projeto como um todo, investimento e tudo mais. E aí, um ponto que eu escuto bastante é: eu quero tal coisa. Aí eu costumo brincar que, assim, quando você vai no médico, você não chega lá e fala, eu quero um paracetamol, né? Você conta para ele o que, é que você está sentindo, quais são suas dores, seus problemas, e aí ele vai lhe diagnosticar e vai ou não receitar algum tratamento, né? E aí todo mundo meio que quer dizer que entende de marketing, que o problema é esse, que é aquilo, manda a proposta por WhatsApp, e muitas vezes, como você falou, né? No nosso caso, a parte de serviço, no caso da RD, a parte de produto, muitas vezes o que o cliente chega dizendo que quer não é de fato o que ele precisa para resolver aquela dor. Como é que é esse desafio que você estava falando um pouco de educar o cliente sobre o problema dele e a dor dele e qual o papel do farmer nessa história? Cara, é muito difícil. Eu diria que hoje é a principal dificuldade do meu trabalho e dos meus colegas também. Muitas vezes o cliente chega, como você falou, eu quero paracetamol, né, eu quero produto tal. E a gente começa a fazer pergunta e o cliente às vezes ele fica irritado, eu só quero saber quanto custa. Então,
isso é a principal dificuldade da gente, do cliente entender que eu estou fazendo perguntas para tentar trazer a melhor solução para ele, que talvez não seja o que ele está buscando, que ele acha que ele quer, que ele precisa, e o cliente não ficar irritado, porque às vezes ele acha, o cara tá me enrolando, ele tá fazendo pergunta porque ele quer me enfiar mais produto. Mas na verdade não. Se ele chega falando que ele quer o CRM e ele me traz uma dor que o CRM não vai resolver, eu não vou vender o CRM para ele. Porque daqui 2 meses ele vai cancelar e vai falar que o produto é uma porcaria. Só que aí a gente tem que ficar fazendo perguntas e que às vezes o cliente não sabe do problema dele. Então, se ele não sabe, para eu saber é mais difícil ainda. Então a gente tem que conversar, tem que ficar fazendo perguntas e essa parte de educação é muito difícil, porque o cliente, às vezes, ele fica irritado. Fala, pô, o cara tá perguntando um monte de coisa, só quero saber quanto custa o CRM. E eu posso falar quanto custa o CRM, ele pode contratar e daqui 2 meses, como eu falei, ele vai achar ruim. Então, essa parte de educação, ela é muito difícil. Eu acho que vai mais da conexão na reunião e você conhecer bem a pessoa e trocar ideia ali com o cliente, e ele entender que você está tentando entender o problema dele, do que ele simplesmente achar que você está fazendo pergunta para enfiar um monte de produto em cima que ele não precisa. Então, eu diria que hoje esse é o principal desafio. E como é algo de relacionamento, da gente se conectar com o cliente, o papel da agência é muito importante. Porque muitas vezes o cliente vem e ele já confia muito na agência e ele não me conhece, ele não conhece a RD. Então, o cliente ter essa confiança na agência e a gente conseguir puxar essa confiança da agência para a RD também é um passo muito importante da gente conseguir entender realmente o problema do cliente e aí sim mostrar para ele que se ele quer o produto X, não é necessariamente que ele precisa do produto X ou do CRM, como eu usei de exemplo. Então, eu diria que hoje esse é o nosso maior desafio. E, cara, é fazendo pergunta e é entendendo mesmo o problema do cliente. Não tem fórmula mágica, né? Tem um playbook de perguntas. Cara, eu não gosto de seguir muito playbook. Então, dependendo de quem estiver assistindo, vai ficar bravo. Mas eu não gosto, eu me sinto engessado. Então, a gente tem lá as perguntas, eu deixo lá no cantinho, mas raramente eu sigo. Eu vou conversando com o cliente e aonde a conversa vai levando, a gente vai indo junto e conversando. E eu acho que é aí que está o principal, é se conectar com o cliente e ele entender que realmente eu não estou tentando empurrar qualquer produto para ele. Eu acredito, Ivo, que esse é um ponto que é o grande diferencial da RD. Olhando lá para trás, quando a RD começou, como resultados digitais ainda na época, veio muito com esse papel de educação. Né? Então, a venda dos softwares acabou virando uma consequência, porque a RD começou a falar de inbound marketing no mercado onde as pessoas não sabiam nem o que era, né? Então, comecei explicando ali o que é inbound marketing, marketing de atração, etapas do funil, aquele funil tradicional que a gente via ali de atração, conversão, relacionamento, venda. Isso foi educando o público, principalmente no Brasil, né? A RD é uma empresa brasileira, e trazendo para a RD um patamar muito acima dos seus concorrentes locais, tanto que hoje a principal referência, né, foi comprado pela TOTS, que é a maior empresa de tecnologia do Brasil. E um ponto que a gente estava conversando no off antes, eu gosto de trazer sempre, é que o vendedor da RD, ele tem um ponto que difere da maioria das ferramentas, que ele não tem essa missão de empurrar produto, porque ele é penalizado se a pessoa não usa o produto, né? Então, muita gente acha assim, o vendedor vai vender tudo que ele puder e depois eu que me vire. Mas hoje, para um farmer, né, que atua como um vendedor junto da agência, ele tem uma responsabilidade muito grande, né, de manter o cliente satisfeito com a ferramenta, porque isso conta, obviamente, para o desempenho dele como farmer, mas também a agência, que é esse elo entre cliente final e RD, também é prejudicada se o cliente cancela. Então, esse é um ponto que muita gente que conversa sobre produto e fica sem entender a diferença de contratar direto com a RD ou contratar via uma agência parceira, ou o vendedor vai querer empurrar tudo que puder ali, como você falou, que acaba não sabendo, né? Então, no dia a dia, como é que é construir esse relacionamento que é quase uma tríade, né? São 3 pontos ali, RD, agência, cliente. Como é que faz para que isso fique claro para o cliente que não é só vender e sim manter ali o relacionamento, que aquele produto, né, solução vai ajudar a resolver o problema dele e que você vai estar junto, né, dando apoio ali através da agência que é sua parceira no decorrer do uso da ferramenta. A gente tem, né, a Ponte hoje tem eu que atuo na parte comercial, do RD, e tem o Leandro, que é o CS de vocês, que atua com quem já é cliente. Então a gente trabalha junto para fazer com que o cliente esteja fazendo o melhor uso da ferramenta. Né? E para a agência, no programa de parceria, né, hoje vocês são uma agência Diamond, que é o mais alto na parte de parcerias da RD, é muito ruim você ter um cliente que contata e cancela. Então, para você cair de nível quando isso acontece, é muito fácil, né? Então, a gente tem uma responsabilidade de, quando vender, fazer com que esteja tudo certo com o cliente. A gente conversa diariamente, quase eu, você, o Leandro, o pessoal do teu time, para saber se o cliente não está usando, o que está acontecendo, o que a gente pode fazer, por que ele não está usando, né? Então,
é um trabalho em equipe para a gente simplesmente não só empurrar o produto, mas fazer com que o cliente esteja usando da forma correta e esteja satisfeito com o software, porque para a gente não é interessante que ele compre e cancele, né? Ele tem que comprar e ele tem que ficar, porque é pior vender e o cara cancelar do que não vender. Então eu tenho isso na minha cabeça. Então a gente sempre tem que, né? Claro, isso vai muito também do trabalho de vocês, da agência, mas a gente está lá sempre apoiando para sair uma funcionalidade nova. Ou, cara, esse cliente ele precisa fazer tal coisa e ele não está usando. Então o nosso papel é justamente a gente estar integrado, né? Farmer, CS e agência para entregar o melhor serviço possível para o cliente. Boa, maravilha. E aí, fugindo um pouquinho dos produtos da RD em si, e para a gente falar de relacionamento, né? Eu gosto muito de trazer que venda B2B é uma consequência, né? Tudo começa com relacionamento, com construção, e é muito legal ver, por exemplo, a gente está aqui hoje em Recife, você veio de Curitiba para cá para bater esse papo aqui com a gente. Então, isso é uma veia de relacionamento, né? E tantas agências parceiras entre si, entre outras agências, têm um relacionamento muito bom, mas principalmente com o cliente que está sendo atendido ali na ponta, né, de visitar, de estar junto com o cliente e ser um apoio local, porque a RD, como vários outros softwares, tem um porte muito grande, uma quantidade de clientes muito grande, então acaba que a agência vira um atendimento mais próximo, mais personalizado do cliente ali, do que o direto com a RD, né? Então esse elo acaba sendo fundamental e por isso que a RD tem tantas agências parceiras, né? E eu gosto muito de falar de relacionamento, como está trazendo aqui, porque o relacionamento é o que faz com que a gente consiga trazer o cliente para comprar ali um primeiro produto, uma primeira solução, experimentar, mas que ele continue usando e continue aprimorando. Porque quando ele não fala para a gente o que é que não está funcionando, não tem como a gente adivinhar também. Então, ter esse relacionamento, estar próximo, é um ponto fundamental. Então, eu queria entender um pouquinho de ti, na tua rotina, como é que é se relacionar com tantas agências, né? O RD hoje tem 2.000 e tantas agências parceiras, óbvio, tem vários farms, né, que absorvem essa demanda, mas como é que é no teu dia a dia conseguir se relacionar com tanta gente num mercado tão competitivo, né? E que precisa, como você falou, juntar ali não só o relacionamento que você tem com a agência parceira, mas o seu relacionamento com o CS também, né? Que é sua dupla ali, seu par, na hora de prestar sucesso. Mas todo mundo, né? Essa tríade aí, CS, a Farmer, a agência, todo mundo está pensando, ou deveria estar pelo menos, pensando no melhor para o cliente final, né? Então, como é que é o teu papel quando a gente olha para relacionamento propriamente dito, assim? Qual que é o desafio de se relacionar com tanta gente ao mesmo tempo? Cara, eu acho que é o principal do meu trabalho é o relacionamento, né? Eu digo que eu não sou um vendedor, eu tenho um bom relacionamento com as minhas agências e eu ajudo a trazer o cliente, né? Então, a gente até tem o playbook de vendas para seguir, mas eu não me considero um bom vendedor, eu me considero um bom farmer, eles são coisas diferentes. A parte do relacionamento, o que para mim mudou bastante esse ano, né? A RD, como todas as empresas de tecnologia, passou pela pandemia e todo mundo virou remoto e, cara, a gente é reunião remota e tudo remoto. E aí, nesse ano, a gente fez um evento lá em Curitiba, que você estava presente, e a gente se aproximou muito presencialmente de várias agências. E aí a gente começou esse movimento de visitar cada vez mais agências. Então, no último mês, eu viajei todas as semanas. Agora vim para cá, fui para São Paulo, fui para São José do Rio Preto, visitei agências em Curitiba, Florianópolis. Então, você estar presencialmente faz muita diferença, né? A gente estava conversando até no off um pouco sobre isso. O presencial ele muda. E a gente ficou mal acostumado na pandemia, mas tem diferença. Você vai lá, aperta a mão da pessoa, conhece a pessoa, entende a história da pessoa. E falando especificamente de agência, para mim faz muita diferença passar uma tarde na agência, trabalhando, conhecendo o pessoal, almoçando, jantando junto, porque eu não entendo só a agência ela precisa vender mais. Mas por que aquela pessoa tem uma agência? O que move ela? Né? Qual que é o sonho daquela pessoa? Né? Ela tem filho, ela não tem, ela quer ter. Então isso é muito importante no relacionamento para ela também saber o que eu preciso. Né? Então não é só, eu vou trazer uma oportunidade aqui, a gente vende e acabou. É muito importante a gente saber o que me move também e eu saber o que move as pessoas da agência, porque não é uma agência, são CPFs que estão trabalhando lá dentro, para a gente poder se conectar de uma forma que a gente trabalhe praticamente na mesma empresa. Né? Então eu estava conversando no Summit com uma outra agência minha, eu falei, cara, vender é muito legal. Mas vender com um amigo, cara, não tem preço, né? Você faz amigos e a gente vende junto. Ou não tem coisa melhor que isso. Então, o meu trabalho, basicamente, é fazer amizade com as agências, né? Com o pessoal que trabalha nas agências. Então, é, esse talvez seja um dos principais desafios, né? Porque tem agências mais engajadas e agências não tão engajadas. Então, a gente tenta engajar o pessoal o máximo possível para a gente poder trabalhar em conjunto. E ter esse trabalho, uma sinergia que não acontece do dia para noite e eu dificilmente acho que aconteceria só no remoto, né? O presencial
ele muda e ele ajuda a gente ter essa sinergia e trabalhar em conjunto como uma empresa só. Pô, e é bem interessante porque quando a gente fala de B2B, né, que é o core business da Pontinha, a Pontinha é focada no mercado B2B, eu vejo muita gente ainda, principalmente no LinkedIn, né, que é a principal rede de conexões B2B, fazendo spam em massa, né? Então, propaganda, propaganda, promoção, 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 e esquece que o negócio B2B nasce de relacionamento, né? Por mais que seja um CNPJ comprando do outro, como você falou, tem CPFs ali atrás que precisam se relacionar, gerar confiança para poder fechar o negócio, né, evoluir e ter uma parceria de sucesso. E um ponto bem interessante que eu gostei do que você falou, Ivo, é que a RD ela é focada, né, os farmers da RD são focados em gerar relacionamento, né, fazer amizade, como você brincou. Então, uma coisa que me chama muita atenção, né, você falou aqui, Gui, eu fui para Floripa, Curitiba, agora estou aqui em Recife, já estive em São Paulo, São José do Rio Preto, então vários lugares bem distintos. E a gente vê que a maioria das empresas de grande porte, como é o caso da RD, acabam regionalizando, né? Então tem uma pessoa que é da cidade tal, outra pessoa que é de uma região. E a RD não tem isso. Você, como farm, você pode atender pessoas do Brasil todo. E eu acredito que isso também traz uma vivência muito legal, porque são culturas bem diferentes, né? Aqui em Recife, óbvio, como toda capital, né? A gente tem também a cultura do home office, tem essa cultura do online, mas as pessoas ainda têm muita resistência em fechar quando não é presencial, né? Tem até um case nosso que a gente protocolou lá, está concorrendo ao Limitless, que é a premiação do RD no final do ano para os melhores cases do ano ali, né? Os melhores projetos feitos durante o ano usando ferramentas da RD. E a gente negociou, fez todo o processo online, falou, Gui, tá tudo certo, tá fechado, a gente vai assinar um contrato, mas vem aqui apertar a minha mão, né? Então eu fui lá, apertei a mão dele, ele assinou o contrato e tá aí com a gente, já tem quase um ano de trabalho juntos. Então, como é que é pro farmer, óbvio, construir relacionamentos entre as pessoas, mas também viver essas culturas tão diferentes e saber que eu vou ali em Recife, as pessoas têm um apelo maior pelo presencial, talvez no Rio Grande do Sul, em São Paulo, tenham um outro tipo de cultura, né? Cada um com seu sotaque, né? A forma de falar. Como é que é se adaptar a isso, né? Meio que diariamente, basicamente. Cara, é muito legal e vocês não são, eu sou de Curitiba, né? Então vocês não são a agência mais longe que eu tenho uma agência de Manaus, que eu ainda não fui, mas provavelmente em 2026 eu vou lá. E, cara, é uma das partes mais legais do trabalho, né? A gente conhece, pô, eu fui pra cidade muito pequena, cidade muito grande, São Paulo. Vim pra cá, primeira vez que eu vim pra Recife, tô sendo muito bem recebido, vou ter que voltar. É, mas eu acho que, para mim, é a parte que eu mais gosto, né? Tem gente que, pô, por exemplo, eu prefiro remoto, não quero sair de casa, mas, cara, eu acho que o nosso trabalho, ele é isso. Eu lembro muito bem desse cliente que você falou, e é um cliente que, se não fosse você, a gente não teria fechado, mesmo tendo feito muito sentido todos os produtos da RD para ele, porque ele tinha muito isso de, cara, eu preciso conhecer pessoalmente, alguém que eu confio, alguém da minha cidade. Então, as agências, elas servem para a RD ter esse braço mais próximo do cliente. A RD tem mais de 50 mil clientes, então a gente não vai conseguir estar próximo de todo mundo. Então, as agências, elas fazem esse trabalho muito bem. Então, você vai lá, conhece a pessoa, já almoçou junto com ela, e, pô, conheço desde não sei quando, aperta a mão. Então, acaba sendo um braço nosso, mesmo que eu não possa estar aqui sempre, vocês representam a RD, vocês estão ali para trazer essa confiança para o cliente. Então, eu como farmer poder visitar as agências e fomentar isso é muito legal. Eu acho que a parte mais legal do meu trabalho, conhecer cidades, culturas diferentes, pessoas diferentes, é muito legal mesmo. Boa. E eu tô batendo bastante nessa tecla de relacionamento, porque, de fato, venda B2B é consequência do relacionamento, né? Então, você como vendedor falou muito disso também, né? Eu vou, visito a cidade, conheço a cultura, me relaciono, faço amigos e, consequentemente, fecho negócios, tá? Para quem está começando nesse mercado B2B, tá, já empreende, está passando por um momento de instabilidade aí em volume de vendas, em trazer novos clientes, ou para quem está começando seu negócio do zero, nesse mercado B2B tão competitivo como a gente sabe que é, o que é que você aí tem quantos anos de experiência já Na área de canais, 9 anos. 9 anos já na área de canais, o que é que você diria para quem está iniciando essa jornada, começar a construir esses relacionamentos, né? Porque as pessoas às vezes assistem e fazem assim, ele está 9 anos, ele conhece muita gente, é muito fácil. E não é bem assim, né? A gente sabe que para você ter construído 9 anos, teve muitos gargalos ali no caminho. Então, o que é que você daria de dica para quem está iniciando, para quem está começando esse desafio? É engraçado que você trouxe isso, porque eu estou há 9 anos em canais, mas o outro software que eu trabalhava, ele não era um software de automação de marketing. Então eu tive que construir esse relacionamento com agências que eu não construía do zero. Então, claro que eu tinha vivência de ter trabalhado em canais antes, mas era uma área nova para mim. E para quem está começando, eu acho que, claro, tem que estudar muito.
Mas para quem está começando uma empresa e pensa em trazer novos clientes, o que, que eu acho que é importante? É você trabalhar todos os canais. O cara não pode falar, eu vou só fazer outbound, ou outbound não funciona, eu só vou fazer inbound, ou inbound. Mas tem que fazer tudo um pouco. Né? Porque de tudo um pouco vai vir ter resultado. O outbound ele vai trazer resultado, o inbound vai trazer resultado, a indicação vai trazer resultado. Então você tem que ser intencional em tudo que você faz. Tem gente que fala, eu trabalho só com indicação. Você pede indicação. Você tem um sistema de indicação que se a pessoa te indica algo, o cliente indica, ela ganha alguma coisa, ou você só espera ela achar que está legal o teu serviço e indicar alguém. Né? Então, e tudo isso são poucos ajustes que você faz, mas que são fundamentais para você começar a ter sucesso. Né? Então, o outbound não funciona. Cara, funciona, mas você precisa ter alguém ligando 200 vezes por dia e só fazendo isso. Você tem alguém fazendo isso? Não tem, então não vai funcionar. Né? O cara ele prospecta e ele fecha. Não vai, não fecha. Porque daí ele vai focar no que ele fecha, ele vai parar de prospectar, vai passar um mês, ele não vai ter mais ninguém para fechar, ele vai voltar para prospectar. Então, você tem que ter alguém para prospectar e alguém para fechar. Isso falando de outbound. O inbound não funciona. Cara, você tem que ter tempo para fazer isso, tem que fazer com calma, fazer algo bem estruturado, testar, ver o que funciona, o que não funciona. Não adianta você contratar, sair contratando ferramenta e esperar que daqui a um mês tudo vai se resolver e, nossa, vou triplicar meu faturamento. Passe de mágica, né? Não adianta, não existe mágica. É um papo meio batido, mas, cara, é constância, é teste, é insistência, é pessoas, é processo. Tudo isso faz com que a tecnologia funcione. Então, eu acho que é um conjunto de tudo, de você ter boas pessoas do seu lado, você testar, você saber onde você quer chegar e você ter todos esses canais abertos. Inbound, outbound, estar preparado. Eu quero inteligência artificial, mas por quê? Né? Se você não está fazendo nem sem inteligência artificial o certo, você vai automatizar o quê? Então, eu acho que é colocar no papel e ter ciência de onde você quer chegar, mas não ter medo de testar. Porque às vezes a pessoa fala, quando tiver tudo certo eu começo. Mas é importante você testar. O que dá certo é tão importante quanto o que não dá certo. Você tem que saber isso. Então, eu acho que é uma série de fatores que contribuem para a pessoa começar, enfim, começar a prospectar, começar a fazer inbound, trazer clientes, para aí pensar em visitar e criar relacionamentos, né? Mas é um caminho longo, mas acho que a constância é o mais importante disso tudo. Que legal. E tem dois pontos aí que você falou que eu queria destacar. O primeiro, essa parte da inteligência artificial é bem interessante. A gente estava falando isso lá atrás, né? Da história do paracetamol, né? Eu quero médico, eu quero doutor, eu quero um paracetamol. E eu estava conversando com um potencial cliente um dia desse, trocando ideia, em algum evento, enfim. E aí ele falou, não, eu quero usar a inteligência artificial no meu negócio. Aí eu fiz, beleza, show de bola, maravilha, parabéns pela iniciativa, né? Mas você quer resolver o quê? Né? Qual o problema que você quer resolver do seu negócio? Não, eu quero botar inteligência artificial em tudo. Beleza, show de bola, mas qual o problema que você quer resolver, né? Então, acredito que é muito isso. Às vezes a pessoa quer ter por ter. E aí isso acaba frustrando, porque ela acredita que num passe de mágica vai simplesmente implantar aquela ferramenta, vai implantar aquela solução e vai tudo se resolver. Né? Se fosse assim, era muito fácil, não tinha nenhuma empresa passando por dificuldade, né? Contratava a ferramenta XPTO e estava 100% resolvido. Então, esse é um fato bem interessante que eu queria trazer. E o outro, eu tive a oportunidade, né, você estava lá também com a gente, de palestrar no RD Summit sobre o uso do LinkedIn, né? Como transformar o perfil pessoal num canal de aquisição para as empresas, né? Principalmente empresas B2B. E aí, conversando com o pessoal, um ponto que surgiu foi, pô, Gui, maravilhoso, adorei a palestra, vou começar a usar o LinkedIn, já mandei parar minha campanha de tráfego pago. Caraca, não, é como você falou, né, tem que somar os canais, porque aí você vai testando, entendendo, pode ser que tenha um canal lá que de fato não funciona para você, você vai descartá-lo, mas você vai realocando estratégias dentro de múltiplos canais, e o importante é que a conversão geral, né, a convergência ali de todos aqueles canais dê ROI para você, né, dê retorno sobre o seu investimento, e isso é um ponto que as pessoas acabam negligenciando, achando que vai ter um canal que vai ser um milagre, ou vai ter uma ferramenta que vai ser um milagre, e na verdade o B2B é muito suor, muito trabalho, muito relacionamento, como a gente falou, né? E um outro ponto legal que você trouxe também foi a parte da escala, né? De automatizar e de botar IA em tudo. Então, para automatizar, você tem que ter pessoas e processos bem organizados, e aí sim faz sentido você automatizar, você vai ter ganhos com aquilo. Mas se você já está fazendo besteira, não adianta, né? Você só vai Automatiza escalar. lixo. Eu sempre falo isso, cara, você tem um processo que tá um lixo, você vai automatizar lixo, não tem milagre. Eu acho que essa parte da inteligência artificial é o FOMO, né? As pessoas elas têm medo de, tá todo mundo usando a inteligência artificial, eu não tô e eu tô perdendo alguma coisa com isso. Mas tem empresa que não vai fazer sentido a inteligência artificial, não é todo mundo que precisa usar. Claro que
no dia a dia, cada funcionário, ele pode usar a inteligência artificial para ajudar fazer com que as coisas funcionem de forma mais rápida e não deixar tudo muito manual, mas a empresa em si, ela não precisa ter esse desespero de vou botar em AI tudo, porque é o que a gente falou, se automatizar lixo, vai ter lixo automatizado em larga escala. Então é muito melhor arrumar a casa e se está funcionando, vai colocando aos poucos uma IA aqui e ali. E um ponto interessante da IA, a gente tem um produto conversacional, a RD Conversas, muitas vezes o cliente fala, eu quero a IA. E aí a gente conversando, entendendo, na verdade o chatbot já resolve o que ela quer, porque ela confunde o chatbot com a IA, né? Então, é só aquela parte aspiracional de ter uma inteligência artificial trabalhando no teu processo, quando na verdade nem é aquilo que o cliente precisa. Não, um chatbot simples já resolveria. Então, eu acho que casa muito com o FOMO das pessoas ficarem de fora da IA e, pô, tá tudo acontecendo, eu tô fora e tô perdendo. Eu acho que vale estudar e você saber o que está acontecendo com a inteligência artificial, mas não sair colocando IA em tudo porque você está de fora, só por isso. É muito bom. E esse ponto acontece bastante. O time passa praticamente o dia quando vai falar de RD Conversa explicando essa diferença, né? Quando a gente fala de marketing conversacional, as pessoas confundem IA com chatbot. Como a IA está muito em alta, né? Virou trend, todo mundo só fala de IA. Aí, não, eu quero um IA para fazer um atendimento. Né? E não sabe a diferença do chatbot. Então, eu gosto muito de trazer assim que o chatbot, eu estava brincando com um cliente dizendo o seguinte: você está andando, vai bater no muro. Aí o chatbot vai dizer assim, ó, opção A, opção B. Né? Você vai escolher se você vai para bifurcação A ou para bifurcação B. E é só isso. Né? Então, digite 1 para tal coisa, 2 para tal coisa, sim ou não, e ali vai criando ramificações que você vai seguir na jornada pré-desenhada. Então, acredito que essa é a principal diferença, né, do chatbot para IA. Me corrija se eu estiver errado, o especialista aqui é você. Então, eu entendo muito dessa forma. Né? O chatbot, ele segue uma ramificação que você pré-definiu. E a IA não, a IA ela tem uma base de conhecimento, um histórico, e ela vai tomando decisões de para qual caminho levar aquela pessoa que ia bater no muro, né? Então ela vai mandar ela ir para o caminho A, para o caminho B, mas a IA é quem guia, e o chatbot ele é guiado. Então eu gosto muito de trazer essa diferença. É isso? Faz sentido esse ponto? Cara, eu gostei desse exemplo, faz muito sentido. E até trazendo para esse exemplo, vamos supor que a gente está no chatbot e você deu de frente no muro, o chatbot fala, 1 você vai para a esquerda, 2 você vai para a direita. E a pessoa escreve e fala, não, eu quero pular o muro. O chatbot vai falar, desculpe, não entendi a tua pergunta. 1 para a esquerda, 2 para a direita. Se você estiver falando com a IA, você vai falar, eu quero pular o muro. A IA vai falar, tá bom, mas tem um cachorro do outro lado. Né? Ela entende o teu problema, ela fala, ó, se você pular, cara, o Rottweiler vai te morder. Né? Eu aconselho você a seguir ou pela esquerda ou pela direita. O que você precisa fazer que você tem que pular o muro? Então aí ela vai entender quase como se fosse uma pessoa entendendo o seu problema, e o chatbot ele vai responder exatamente aquilo que ele está programado. Então se você falar, eu quero pular o muro, ela vai falar, cara, não entendo o que você está falando. É esquerda ou direita, 1 ou 2. Então eu gostei desse exemplo, cara. Vou roubar, vou começar a usar por aí. Vou cobrar royalties depois. Não, maravilha, Ivo. Esse ponto é bem legal porque a IA ela tem contexto, né? O chatbot, ele, como você falou, ele está olhando só para a pergunta e direcionando ali para o caminho A ou B. Ele não traz esse contexto. Mas aí um ponto muito claro, né? Que você trouxe aqui. E de novo a gente volta lá para o nosso início, né? De novo batendo na história do paracetamol. Então, qual a dor que o cara quer resolver, né? Então, poxa, tem um cliente que quer direcionar para o usuário, né? Que está sendo atendido ali, escolher o nome do vendedor que ele vai ser atendido. Às vezes é uma loja física, já conhece os vendedores. Se você tiver uma lista lá para clicar no nome do vendedor e escolher, está resolvido. Você não precisa colocar IA para perguntar qual que é o nome do vendedor que ela quer que atenda, procurar na base lá que ela tem conhecimento de todos os vendedores, para aí sim direcionar para o vendedor correto. Então tem casos e casos onde faz mais sentido usar IA e tem casos e casos onde faz mais sentido usar chatbot. E eu acredito que é muito esse papel da agência, né, conhecendo a fundo o produto, conhecendo a fundo a solução, fazer essa ponte, né, entrevistar o cliente, entender essa dor para quando for construir o fluxo, já fazer isso de uma forma muito estruturada, e aí o Farmer entra junto nesse processo para apoiar, trazendo mais a visão da ferramenta, enquanto a gente está olhando mais para o processo. Né? Essa união que tem feito tanto sucesso e feito a RD uma das principais referências aí no mercado. Ivo, a gente caminhando aqui já para o final da nossa entrevista, eu queria entender um pouquinho de ti, só para a audiência que está lá. A gente falou muito de RD, de muitos produtos. Quais são as soluções hoje, né, que a RD oferece para o mercado e quais tipos de problemas essas soluções resolvem? Você falou que tem 4 soluções, né? Lá na Pontinha a gente usa as 4 soluções da RD e vende as 4 soluções da RD, mas para quem está do outro lado, conta um pouquinho de quais são esses produtos. Legal, a gente tem as 4 soluções, todas voltadas para marketing e vendas. Então a gente tem
o Exact Spotter, né, que ele é focado em outbound. Então eu vou gerar uma lista com CNPJs da Receita Federal, vou tratar essas listas. Tenho inteligência artificial que pode trabalhar em cima, trazer um contexto, faço a ligação lá por dentro e tenho todo o acompanhamento e a cadência dessa pré-venda outbound dentro da ferramenta. Claro, isso falando de uma maneira muito rápida, né? Mas dá para fazer muita coisa dentro da ferramenta. Então o Exact Sales ele é focado em outbound. Depois a gente tem o CRM, que é o acompanhamento da venda, né? O dia a dia do vendedor, ele vai entrar no CRM, ele registra com quem ele falou, registra a oportunidade, manda proposta, ele faz tudo ali por dentro. Né? A gente tem o RD Conversas, que a gente falou, né? da IA, que a gente vai ter o chatbot, a gente tem inteligência artificial, a gente faz todo o atendimento via WhatsApp, Instagram, Facebook, Telegram e e-mail por dentro da ferramenta. Então a gente consegue ter uma central de atendimento, né? E fazer disparos de WhatsApp também lá por dentro. Então hoje, né, o nosso principal produto, eu diria que é o RD Marketing, que fez com que a RD chegasse onde chegou hoje, mas o RD Conversas ele traz essa parte voltada para o WhatsApp, que o RD Marketing não tinha. Agora tem disparos via WhatsApp também, mas o RD Marketing ele é como se fosse o motor da tua operação de marketing. Então eu consigo ter réguas de relacionamento lá dentro para perfis diferentes. Então eu faço uma régua de e-mail conectada com o WhatsApp. Então vamos pensar num e-commerce, você clicou lá que você quer comprar um tênis, né? E você não comprou esse tênis por algum motivo, você deixou o tênis no carrinho. Então eu consigo fazer, por exemplo, o carrinho abandonado, conectado com o e-commerce. Eu vou te encher de e-mail até você comprar. Eu mando um WhatsApp com um cupom específico para você. Se não for e-commerce, a gente entende que você é um perfil para comprar o nosso produto, mas você não está no momento exato de compra. A gente vai colocar você num fluxo de e-mails de WhatsApp que ele é mais leve, né, que ele é mais topo de funil, para daí no momento que você chegar no momento de compra, a gente jogar você no CRM e o vendedor entrar em contato. Então, todos esses produtos eles são voltados para venda, né? O Exact ele vai fazer a prospecção, o CRM faz o acompanhamento da venda, o RD Conversa a gente faz o atendimento via WhatsApp, faz disparos via WhatsApp, e o marketing, RD Marketing, além da captação, a gente também consegue fazer toda a nutrição desses clientes via e-mail, via WhatsApp, via SMS também. A gente consegue criar regras diferentes para pessoas diferentes e fazer toda essa... o objetivo final é vender mais, né? No final das contas, trazer mais receita para dentro de casa. Boa. E eu gosto de bater muito nessa tecla, né? A Ponti nasceu muito com essa veia de ajudar empresas B2B a vender mais, né? Esse é o nosso objetivo. Então, a gente não é uma empresa focada em brand, em posicionamento, né? Nossa pegada é muito performance. Eu acredito que foi daí que surgiu essa sinergia com o RD, que já vem com quase 4 anos aí de parceria. E Comigo, um ano e meio. um ano e Tá meio. bom. E espero que venham muitos outros aí pela frente. Então, Ivo, primeiro, obrigado, né, por ter saído de Curitiba para Recife aqui, para a gente poder bater esse papo, tá? Obrigado pela tua participação, foi muito bom. Tenho certeza que enriqueceu muito quem está ali do outro lado. E queria agora fazer um convite, tá? A gente vai deixar aqui embaixo o QR Code da comunidade da Ponti no WhatsApp, uma comunidade gratuita, onde a gente fala sobre marketing, vendas, IA, tá? Tecnologia de uma forma geral, mas principalmente sobre IA aplicada, né, na área B2B, aí em negócios B2B, para você vender mais, para você ter mais resultado no seu negócio, tá? Então, escaneia o QR Code aqui, entra, o Ivo tá lá também na comunidade. Vai ser um prazer a gente continuar esse papo.